Doutor Estevão, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Acho que eu estava sem áudio, gente, vocês me desculpem, tá? A gente está aqui no nosso segundo episódio do Momento HVS e Você. E hoje a gente recebe o nosso doutor Estevão. Doutor Estevão, ele é médico infectologista, ele é presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, professor emérito de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Belo Horizonte e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid aqui do Hospital Vila da Serra, tá? De vez em quando vocês vão me ver olhando aqui, ó, porque eu tenho as minhas anotações, tá? Doutor Estevão, muito obrigada pela sua presença aqui hoje à noite. Antes da gente começar com as perguntas, nós recebemos diversas perguntas durante a semana. Eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado geral, do cenário da Covid, das coisas que estão acontecendo, porque são muitas informações que a gente está recebendo. Podemos começar assim? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Eu agradeço pelo convite, né? Para mim foi um convite muito honroso. Espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas, responder as perguntas e, portanto, ajudar de alguma forma nesse momento. A Covid, ela hoje é bastante conhecida das pessoas, então eu acredito que eu vá falar um pouquinho sobre essa doença, fazer uma rápida introdução, para dar tempo para as pessoas também tirarem suas dúvidas, as suas perguntas, etc. Então, nós temos aproximadamente 7 coronavírus causadores de doenças em humanos. E esses coronavírus geralmente causam doenças respiratórias, principalmente 4 deles. 3 são mais apenas em animais. E essas doenças respiratórias, na maioria das vezes leves, como uma dor de garganta, uma tosse, mas eventualmente graves, podendo atingir os pulmões. Muitos de vocês já podem ter tido durante a vida alguma infecção pelo coronavírus, porque ele já é conhecido da medicina, já causa infecções desde a década de 60, quando ele foi identificado pela primeira vez. Na verdade, ele já causa essa grande família dos coronavírus há milênios, né? Mas só foi identificado a partir dos anos 60 do século passado. Portanto, há mais ou menos uns 50 anos. Só que agora, no fim de 2019, aparece um novo dessa família, com pequenas variações genéticas, é um membro que acresce aos que já existiam. Então, nós temos agora um novo coronavírus, né? E essa pandemia que nós temos não é pelos coronavírus já conhecidos, mas sim por esse novo corona, chamado SARS-CoV-2. O novo vírus, ele foi primeiro descrito na China. E os primeiros casos reportados à Organização Mundial de Saúde no início de dezembro. Entre a reportagem de casos de pneumonia inexplicáveis, a identificação do vírus e a descrição pela Organização Mundial da Saúde de uma nova doença, houve um intervalo de 30 dias, ou seja, tudo foi muito ágil, muito rápido. Se nós não tivéssemos a tecnologia que temos hoje, talvez passássemos anos sem saber que estávamos diante de uma nova doença, de um novo vírus, e isso foi tudo muito ágil. E agora nós já temos aproximadamente 4 meses, 5 meses de pandemia, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses de pandemia. E esse termo pandemia significa que esse vírus alcançou o mundo inteiro, todos os continentes. Epidemia é uma infecção mais localizada, que respeita geograficamente as regiões. Pandemia, ao contrário, se dissemina rapidamente. E nessa época de globalização, durou apenas 4 meses ou 3 meses, se não me engano,
para que esse vírus atingisse todo o mundo, todo o planeta. Então, em 3 meses, essa dinâmica de transporte a tempo real, de avião, de navios, etc., fez que um vírus que aparecesse lá na cidade de Wuhan e fosse identificado pela primeira vez no final de 2019, já ocupasse todo o planeta. Qual que é a característica desse vírus? Causar doenças principalmente respiratórias, das mais leves às mais severas, inclusive fatais. Em média, 80 a 85% das pessoas vão ter doenças leves, ou às vezes nem sintomas vão ter. Por outro lado, esse é o lado bom. Agora, o lado preocupante é que de 15 a 20% das pessoas terão formas que necessitarão de internação. 15 a 20% das pessoas, numa população mundial de 7 bilhões de pessoas, daria um número absoluto muito, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar em termos de mortalidade. A mortalidade média dessa doença varia em torno de 3 a 5%. 3% de uma população de 7 bilhões de pessoas levariam aproximadamente 300 milhões de mortes. Nós temos, entretanto, a chamada imunidade de rebanho, que achava-se que era de 70%, depois caiu para 60%, e hoje a gente acredita que pode ser tão baixa quanto 20%. O que é essa imunidade de rebanho? É o número de pessoas que têm que se infectar, desenvolver anticorpos para impedir que o vírus se propague e, portanto, essa imunidade de rebanho protege. Vamos supor que para a imunidade de rebanho acontecer, 20% das pessoas tenham antes de se infectar. Se nós chegamos à conclusão que 300 milhões de mortes poderiam acontecer sem a vacina, com o vírus se espalhando nessa mortalidade média dele de 3 a 5%. Mas colocando aí um redutor de que a partir de 20% da população mundial se infectasse, haveria a chamada imunidade de rebanho, ainda assim colocando numa fórmula matemática, 20% de 300 milhões dariam 60 milhões de mortos no mundo. Dados conservadores num período de aproximadamente 1 a 2 anos. Isso por quê? Porque o vírus tem alta capacidade de contágio. Eu atendi uma família que numa tarde, num almoço, de 15 pessoas que estavam reunidas, uma delas, portadora assintomática, 13 se contaminaram em uma semana. E uma chegou aí para o CTI. Então, só para mostrar como esse vírus realmente se espalha muito. É por isso, pela capacidade de espalhar do vírus. É por isso, pela mortalidade absurda que ele poderia causar. Se nós não tomássemos medida alguma, é que nós apregoamos o distanciamento social. Por quê? O vírus se transmite pela proximidade, pela saliva, produzida pela tosse, pelo espirro, ou então pelas mãos que tocam superfícies contaminadas e que são levadas à boca. Essa rápida disseminação pela proximidade geraria um caos maior do que nós já temos. E é por isso que nós estamos apregoando, aprendendo com o mundo inteiro, não inventando nada, aprendendo com países onde as coisas deram certo, mas também onde deram erradas, e nesse momento
é importante distanciar para dar tempo de nós prepararmos os nossos leitos, aprendermos como tratar minimamente essa doença e esperarmos por novas drogas e novas vacinas. E mesmo com o mundo inteiro parando, isso nunca aconteceu na história da humanidade. E será algo, certamente, descrito na história. E que talvez, olhando o lado bom, nos eleve como civilização, como sociedade, a níveis mais respeitosos e cidadãos de convivência, mesmo com esses cuidados de distanciamento, nós já estamos 6 meses pegando oficialmente, porque tem números extraoficiais que são maiores, há 600 mil mortes no mundo e há quase 80 mil mortes no Brasil. Mas vejam como é importante o distanciamento. Nesse curto período de pandemia, se não tivéssemos adotado essas medidas, se o vírus se mantivesse descontrolado, sem qualquer ação contra, nós já teríamos aproximadamente, no mundo, 2 milhões de mortos e no Brasil, 200 mil mortos. Então, os modelos matemáticos nos mostram que, possivelmente, por mais que as pessoas critiquem e às vezes falam, tá vendo? Não disse que o distanciamento não adiantava. Já são quase 80 mil mortos mesmo tomando medidas de distanciamento. O que a gente fala é o seguinte: foram salvas mais de 120 mil. Bom, uma vez esse vírus infectando o indivíduo, ele pode, em 20% das pessoas, causarem sintomas graves. Em 80%, sintomas leves ou até nenhum sintoma. E esses sintomas graves são geralmente respiratórios, embora a gente esteja descobrindo que essa é uma doença que pode afetar outros órgãos, em muito menor quantidade e muito menor incidência, como o sistema nervoso, o coração, os rins, o fígado e os vasos sanguíneos. Então, é uma doença prioritariamente do pulmão, mas que pode afetar qualquer órgão do sistema. E ela é dividida em 2 fases. Falando dos sintomáticos, principalmente aqueles que vão ter as formas graves. A fase 1 da primeira semana, que é a fase da multiplicação viral. Se alguém quiser usar, embora haja muitas controvérsias, o antiviral, tentando diminuir a multiplicação do vírus e a gravidade dos sintomas, tem que ser na primeira semana, tem que ser na fase precoce. E a segunda fase, que é a fase do agravamento, onde muitas vezes as pessoas nesse momento vão para o hospital com falta de ar. A partir da segunda semana, geralmente, já é uma fase com pouco vírus, mas muita resposta inflamatória. O que é a resposta inflamatória? São as nossas defesas produzidas por vírus e que, exageradamente, além de matar o vírus, também inflamaram excessivamente o nosso corpo, principalmente os nossos pulmões, e essa inflamação exagerada, embora no início tenha ajudado a eliminar o vírus, no segundo momento se tornou deletéria para o nosso organismo. Portanto, quem melhor... Doutor Estevam, desculpa te interromper, mas é possível o senhor colocar um fone de ouvido, que o pessoal tá reclamando um pouquinho do áudio que tá ruim. Vamos tentar colocar um fone? Só um minutinho, gente. Okay. E aí a gente continua, pode dar continuidade, que tá ótima essa sua explanação. O áudio tem que ser... Conseguiram? Eu consigo te ouvir, já estou te ouvindo aqui.
ouvindo aí? Tô, melhorou muito. Tá ouvindo? Tô, melhorou Deixa eu bastante. só ajeitar a imagem aqui. Ótimo. Isso. Ui. Ok, gente. Ótimo. Então Podemos vamos continuar. continuar. Nessa segunda semana, onde prevalecem as respostas inflamatórias, aí já não adianta muito o antiviral. Aí o que vale para o tratamento é o anti-inflamatório. É o oxigênio. É muitas vezes a ventilação mecânica. E o anti-inflamatório mais consagrado que nós temos e que tem sido usado é o corticoide. Então, não conhecemos muito o tratamento dessa doença. Temos aprendido com o tempo. Muito precisa se aprender. Mas, de forma geral, para aqueles indivíduos que evoluem de forma mais grave, se tivermos que dar antiviral, na primeira semana. Já na segunda semana, o corticoide. Quais são as pessoas que têm maior risco para desenvolver essas formas graves? Tem os chamados grupos de risco. Pessoas acima de 60 anos. E independente da idade. Obesos, diabéticos, indivíduos com problemas cardiológicos severos, indivíduos com doenças imunodebilitantes. Então são esses os grupos que têm probabilisticamente maior chance de evoluir para as formas graves. Agora, só eles? Não. Nós temos visto quadros graves e de pessoas que morrem jovens. Então, quando nós pedimos, tomem cuidado, cuidem de vocês, independente se sejam doentes previamente ou não, e em segundo momento, se protegendo, vão proteger também os seus parentes, seus entes queridos, que podem ser mais idosos, ter doenças severas. Então, é um processo de proteção coletiva e a nossa proteção faz parte do que eu chamo de ação cidadã. Ok? O diagnóstico da Covid depende dos sintomas clínicos. Se eu tenho sintomas como dor de garganta, tosse, nariz com corrimento ou obstruído, febre, ou em casos mais severos, falta de ar, eu faço o exame do meu nariz, aquele suave, para identificar o vírus. É o chamado PCR, ou reação em cadeia de polimerase. Sintomas clínicos, PCR positivos, é igual a Covid. Isso não tem a ver com gravidade. Podem ter pessoas que têm sintomas leves, e aí vão ter as pessoas com sintomas graves. Agora, se o indivíduo procura o hospital, procura o atendimento médico, já numa fase avançada da doença, a partir do 8º, 9º dia, muitas vezes quando a falta de ar se torna mais pronunciada, às vezes o paciente segura até esse momento para ir ao hospital. Quando não aguenta mais, chega ao hospital, às vezes esse exame do nariz já não dá mais positivo, porque ele identifica o vírus. E nós comentamos que a fase do vírus é a da primeira semana. A partir das segundas semanas, o vírus costuma subir, por causa do efeito das nossas defesas orgânicas. Então, nesse caso, para dar o diagnóstico da Covid, não é mais o PCR o melhor exame, e sim aquele exame de sangue, o sorológico, que nós também chamamos de teste rápido, que procura detectar os anticorpos contra a doença. A definição de internar-se ou não vai depender da gravidade clínica. O tratamento dos casos leves é feito em casa, o tratamento dos casos graves, obviamente, em internação, eventualmente em CTI. Nós estamos vivendo hoje o pior momento da pandemia no Brasil e também em Minas Gerais, e aí incluindo Belo Horizonte, região metropolitana. Então nós estamos com maior número de casos, maior saturação do sistema público-privado e maior número de óbitos. Portanto, embora a gente já esteja cansado, saturado do isolamento, muitas vezes com dificuldades econômicas, esse é o pior momento para se expor. Se existe um momento crítico, é o que nós estamos vivendo. Já alcançamos o pico? Podemos, ou pode estar faltando um pouquinho. Quanto tempo esse pico vai durar? Pode ser semanas, mais de um mês. Isso tudo só vai ser
fechado com certeza absoluta quando nós olharmos no retrovisor, fazermos um histórico do que foi a pandemia e apontarmos: aqui foi o pico, aqui foi o platô, a partir desse momento a curva diminuiu. Independente, o certo é que nós estamos vivendo um momento ruim, um momento crítico. E agora, mais do que nunca, mesmo com o sofrimento emocional, com o sofrimento econômico, é hora de nós tentarmos fazer a travessia de julho, que será talvez o pior mês, e quem sabe um pouquinho de agosto, para então depois colhermos os frutos do nosso sacrifício. Eu tenho uma esperança grande que a partir de meados de agosto, entrando em setembro, nós vamos começar a pensar numa nova normalidade e o pior terá passado. Não posso garantir, mas é uma intuição pelo que os números nos mostram. Então, só para fechar a minha introdução e abrir para perguntas, é um pedido pelo que nós estamos vendo, pelas corridas de leito que nós estamos fazendo todos os dias em vários CTIs, pela nossa experiência prática de tratar pacientes gravíssimos e, infelizmente, termos que dar atestados de óbitos. Esse é o momento para nós tomarmos conta de nós mesmos e daqueles que nós amamos. Todo sacrifício é válido nesse pior período da pandemia, que é o período de julho, talvez um pouquinho de agosto. E o distanciamento, e quando não for possível, o regramento com máscara, água e sabão, álcool gel, etc., será fundamental para nós salvarmos vidas. Felizmente, Belo Horizonte e região metropolitana, apesar de cada morte ser muito dolorida, está se situando muito bem dentro do cenário brasileiro. Belo Horizonte é a quarta capital com menor número de mortes no país. E daquelas capitais com mais de 1 milhão de habitantes, é a que tem o menor número de mortos. Então vamos tentar, porque essa é uma ação de todos, de cada um de nós como cidadão. Vamos tentar dar esse último gás, fazer esse último sacrifício, para que nós, no segundo momento, que será o momento da recuperação da economia, de ofertarmos para esses comerciantes, para essas pessoas que estão sofrendo tanto com as suas perdas econômicas, todo o apoio governamental, econômico, para que elas se recuperem, mas que a partir, que quando esse momento, que se espera em breve recomeçar, a gente olhe para trás e não contabilize tantos mortos quanto outras cidades que estão tendo o mesmo sofrimento econômico do nosso, mas que estão tendo uma contabilização de óbitos muito maior. Então isso vai depender muito da gente. E enquanto membro do Comitê de Enfrentamento da Prefeitura, agora falando em nome de quem está lá tomando algumas decisões, errando muito, mas tentando acertar mais, agradecer a toda a comunidade da região metropolitana, porque são vocês que estão permitindo que nós tenhamos esses números favoráveis em relação a outros estados, a outras capitais. Maravilha, doutor Estevão. Então, eu vou até aproveitar para começar a puxar desse gancho aí do aumento de número de infectados, de suspeitos. A Flávia Domingues, ela fala o seguinte: BH é responsável por receber os pacientes graves da região metropolitana. Corre o risco de Belo Horizonte não conseguir aceitar esses pacientes? Belo Horizonte, e eu pessoalmente, inclusive, tive a oportunidade de tratar pessoas praticamente do país inteiro. O sistema de vários locais colapsaram, do norte, do nordeste e de vários locais do sudeste. Recebemos essas pessoas aqui, fizemos o melhor tratamento possível. Hoje, esse afluxo de pessoas diminuiu. O norte e o nordeste conseguiu estabilizar a sua pandemia, Rio e São Paulo conseguiram acomodar esses pacientes. Não estamos ainda fora. Estão me ouvindo? Ou caiu um pouco aí? Sim, eu consigo te ouvir. Está me ouvindo? Está travando só um pouquinho, a internet está travando um pouquinho, mas pode continuar. Voltou. Voltou. Parece que está voltando, mas está me ouvindo Voltou. direitinho? Estou te ouvindo. Então vamos lá. Belo Horizonte.
exemplo, São Paulo tem o maior número de casos de toda a pandemia desde que ela começou. Então, estabilização. Nesse momento, Belo Horizonte tem recebido muita gente do interior, né? Mas também é uma função social nossa essa recepção, esse acolhimento. Tem muitas cidades que não têm um único leito de CTI. Nós estamos trabalhando para fazer esse acolhimento e impedir que haja a saturação do nosso sistema, e nós não vamos permitir que o cidadão da região metropolitana fique sem leitos. Certo. O que mais foi perguntado, né? A Elaine, a Messia Roberta, Ana Luísa, Rafaela Ribeiro, Silvia, Gleiciele, Rose, Cris e a Paloma, todas elas perguntaram: quem já teve a Covid tem o risco de pegar novamente? Esse é um tema muito importante, muito debatido, mas pouco conhecido. Eu diria que, possivelmente, nós temos uma imunidade temporária à Covid. A Covid possivelmente funciona diferente, por exemplo, do sarampo, que uma vez contraído dá uma imunidade para o resto da vida. A Covid possivelmente tem uma imunidade parecida com o vírus da gripe, que uma vez adquirido, dá uma imunidade de 1, 2 anos. É por isso que você se vacina todo ano para a gripe, porque vai chegando no final do ano, os seus anticorpos vão diminuindo, você tem que tomar uma segunda dose. Por ser uma doença muito mais parecida com a gripe comum do que com o sarampo, nós inferimos que a imunidade da Covid possivelmente ocorre, mas será temporária, ou seja, ela não será duradoura. E é por isso que a vacina será muito importante, porque a infecção te protegerá por um certo período de tempo, mas não te garante uma durabilidade maior do que meses ou anos. Então, a vacina chegando, ela vai cumprir o mesmo papel, por exemplo, que cumpre a vacina da gripe, que, sendo dada de tempos em tempos, mantém uma imunidade protetora perenemente para a população. Então, vou até aproveitar que o Marcos, ele perguntou se as vacinas podem ficar prontas ainda esse ano. O que o senhor acha? Olha, existe um investimento absurdo em vacinas hoje no mundo contra o coronavírus. Só para fazer um comparativo, uma vacina demora, em média, em situações normais, de 5 a 10 anos para ficar pronta e ser lançada. Nós talvez consigamos fazer a vacina do coronavírus ser lançada com um recorde absoluto e histórico de um ano apenas. Agora, esse ano será uma grande surpresa, embora não seja descartado. Mas eu trabalho prioritariamente com o primeiro semestre do próximo ano. Maravilha. A Renata Macedo, a Ana Paixão e a Suelen Fernandes, elas perguntam o que o senhor acha do uso profilático da ivermectina e da cloroquina? São duas situações distintas. A ivermectina não tem nenhum estudo. É a droga da moda, ela é defendida mais com bases empíricas e teóricas do que prática. Não existe um único estudo in vivo, ou seja, em ser humano, que mostre se a ivermectina é boa ou não. Existe um estudo em animais, em laboratórios, que mostra que a ivermectina pode inibir o vírus da Covid. E foi desse estudo que foi derivado a inferência de que ela poderia prevenir a infecção em humano. Mas nós na medicina, nós que pesquisamos, sabemos que uma coisa é o laboratório, outra coisa é o ser humano em vivo, com toda a sua dinâmica e todas as suas variáveis. Mesmo assim, se houvesse possibilidade de você transportar o estudo in vitro, que é em laboratório, para o ser humano em vivo, nós teríamos que tomar 30 comprimidos de ivermectina para atingir a dose que foi usada em laboratório. Ou seja, não há nada em relação à ivermectina. Amanhã, quem sabe, apareça, mas hoje não. É para você parar de tomar? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que não existe comprovação prática de que funcione. Aliás, é tudo que nós queremos.
nós não estamos fazendo birra com essa droga, nós não estamos politizando nada, porque o dia que apareceu uma droga que tomada em dose baixa, sem efeitos colaterais, barata e que proteja contra a Covid, a pandemia acabou. Não precisa nem mais de vacina. Eu acho que essa droga seria miraculosa demais para ser a ivermectina. Então, esperamos novos trabalhos. Em relação à cloroquina, já existem alguns trabalhos inconclusivos em relação à prevenção. Um até está começando agora na UFMG, entre profissionais de saúde. Um grupo de profissionais vai tomar cloroquina, o grupo vai tomar o placebo. São 3 meses de trabalhos, vamos ver se quem tomou cloroquina tem menos infecção do que quem tomou o placebo. Mas já existe alguns poucos trabalhos mal feitos, mas em época de pandemia, esperar trabalhos muito bem feitos é não saber sair da caixinha, é não saber transcender e transformar a medicina não só em evidência, mas também em arte. Então a gente tem que abrir em exceção que nada é perfeito nas pandemias, inclusive as pesquisas. E essas pesquisas com cloroquina ainda não dão subsídios concretos, mas mostram que é possível, é viável se acreditar, e os trabalhos que estão em andamento vão ou não comprovar que a cloroquina poderá ter algum papel também na profilaxia. Certo. A Renata Macedo, o senhor até falou um pouco disso na sua introdução, mas ela diz o seguinte: nesse momento de falta de consensos científicos quanto à profilaxia e tratamento da Covid, quais as suas recomendações para os médicos na condução dos casos? Olha, essa é uma recomendação. Primeiro, ela me fez uma pergunta dificílima, porque é uma pergunta de resposta diversa, de opiniões muito diferentes. Segundo, eu tenho que ter muita cautela, porque eu vou responder como pessoa física, mas eu também sou diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Então eu não posso responder pela instituição, né, porque não existe uma conclusão. Eu não posso falar isso como sendo uma indicação institucional. Do ponto de vista pessoal, para aqueles médicos ou enfermeiros que têm uma atividade direta com o coronavírus, que não têm fatores de risco, eu acho que é decisão de cada um, né, escolher tomar ou não, desde que seja com segurança e assinando-se um termo de consentimento em cada hospital onde eles trabalham. Mas havendo aí 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, para aqueles de risco que trabalham com pacientes muito contaminados, eu deixaria essa decisão como sendo de cunho íntimo, uma decisão, portanto, de cunho pessoal. Tá bom. Doutor Estevão, a Monique, ela pergunta se é possível uma pessoa com Covid não infectar ninguém com quem teve contato. É uma situação que pode ocorrer. Agora, é uma situação pouco comum. Se você mora numa residência ou num alojamento, vive com a pessoa muitas horas do dia e está com essa pessoa infectada no auge da sua capacidade transmissora, que é nos primeiros dias de contaminação, nos primeiros dias de sintoma, é difícil não haver transmissão. Como eu já mencionei como exemplo aqui, Voltou. Em uma família de 15 pessoas, 13 se contaminaram em poucas horas de convívio num almoço de Dia das Mães. Mas, como na medicina nada é absoluto, existem alguns casos em que, por sorte, um indivíduo acaba não contaminando outros que estão ao seu lado de forma perene. Tá. E para aquela pessoa que já testou positivo para o Covid, fez o isolamento, aqueles 14 dias, testou novamente, deu negativo. Essa pessoa, ela ainda corre o risco de contaminar novamente ou não? Está curada? Esse indivíduo está curado, se testou negativo, tem uma prova de que ela não mais contamina. Esse testar negativo é aquele PCR, é o exame do vírus.
né, que pesquisa o vírus, porque o exame de sangue, os anticorpos vão ficar por longos prazos, às vezes, no sangue, porque é a defesa que ficou como memória imunológica na pessoa. Mas, se não for possível fazer o exame de pesquisa do vírus, esse suave do nariz, a Organização Mundial de Saúde autoriza a volta ao trabalho, a volta ao convívio social, se o indivíduo já passou 10 dias do início dos sintomas ou do contato e está pelo menos há 3 dias sem qualquer sintoma, mesmo que não seja feito o exame de pesquisa do PCR. Entendi, maravilha. A Daiane, ela está perguntando se crianças com bronquite entram no grupo de risco. Bronquite, asma, doenças respiratórias, com certeza aumentam o risco conforme os trabalhos têm mostrado, os inquéritos epidemiológicos têm mostrado no mundo inteiro. Mas isso é muito mais relacionado a adultos. Existe muito pouca inferência em crianças. Então abre-se uma possibilidade de crianças com asma, bronquite, ter um pouco mais de chance de casos mais graves, mas não há ainda comprovação que isso aconteça nessa faixa etária. Tá bom. E aí a Elaine e a Camila, elas estão perguntando como é que está a situação da Covid nos bebês e em relação aos partos também. Está normal? Como que está acontecendo? Não, em termos de chance de adoecimento grave, os bebês têm uma chance pequena. O grande problema, quando você coloca em termos estatísticos, é o idoso, é o indivíduo com comorbidades como hipertensão e etc. Os bebês geralmente evoluem bem e têm formas leves. A grávida pode passar para o seu filho, para o seu feto, se adquire a Covid? Pode. Não se sabe em que percentual, mas é um percentual possivelmente pequeno. O grande problema das grávidas é principalmente o H1N1 e não tanto o coronavírus. E se passar, qual é o nível de afetação dos bebês? Eles terão doenças graves, os fetos serão muito prejudicados? Também não se sabe tanto sobre isso. Já existem descritos casos de problemas, né, onde os bebês foram afetados, partos foram antecipados, abortos aconteceram. Mas no volume de casos de grávidas infectadas, parece que esse é um percentual menor. Então existe esse problema, a gente tem que ter cuidado, mas existem outros grupos de risco muito mais importantes do que a grávida, do que o feto. Certo. A Isabela Dumont, ela está perguntando se as cirurgias eletivas estão acontecendo normalmente aqui no Vila e se a gente separou fluxos de Covid. Eu vou aproveitar para responder isso para o senhor. As cirurgias todas aqui estão acontecendo normalmente. Inclusive, agora a gente está recomendando que os médicos solicitem o exame de PCR no pré-operatório. E a gente tem o fluxo diferenciado também. Quem apresenta aqueles sintomas gripais ou temperatura superior, acho que a 37,5, ele é encaminhado para uma sala isolada para atendimento, tá? E aí a Poli, ela está perguntando também em relação aos partos no hospital, acompanhante e visita. Poli é a mesma coisa, a gente criou um fluxo específico para gestante, então gestante sem sintomas gripais, ela entra pela recepção principal, ela não chega aí pelo PA, e aquela gestante que apresenta sintomas gripais, ela vai ser encaminhada para uma sala isolada, tá? O bloco obstétrico, ele fica no 3º andar e a maternidade no 4º. E a ala que a gente separou para atender os suspeitos e os confirmados de Covid, ele fica no 6º andar. Então, não existe correlação entre esses pacientes e as gestantes. Podem ficar tranquilos que aqui a gente conseguiu se preparar justamente para oferecer um atendimento de segurança para vocês. Em relação ao acompanhante, ele pode ficar com você o tempo todo, você tem direito a uma acompanhante. Ele não pode ter mais de 65 anos, nem estar com sintomas gripais, mas você tem direito a um acompanhante, ele fica com você o tempo todo. O que nós restringimos foram as visitas. Então, hoje, na enfermaria, só pode receber uma visita por dia e no apartamento são 2 visitas por dia, tá bom? Doutor Esteban? Então, o que a gente fez de diferente foi isso.
A nossa sala com visor, a gente conseguiu reabrir para uma pessoa ou para até duas pessoas que residam na mesma casa. Entrada de fotógrafo está permitida desde que ele faça um treinamento com a nossa CCIH, que é em relação ao Covid. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo retomar os atendimentos normalizados aqui no Vila. Não é isso mesmo, doutor Estevão? É perfeito, não tem nada a acrescentar. Então tá. E aí, tem duas perguntas aqui para a gente finalizar. Achei bem interessante assim, a forma como a Eliane colocou. Ela está perguntando, eu acho que até o senhor já falou isso um pouquinho no início, se a situação está tão crítica assim como a gente está vendo nos telejornais. Ela disse que dá até medo porque só falam de mortes, então é realmente isso que está acontecendo? É realmente isso que está acontecendo. Nós temos aí hospitais públicos com 86% de ocupação de CTIs, e isso com um aumento de 400% no número de leitos de CTI durante a pandemia. Vejam bem, se nós não tivéssemos aumentado leitos durante a pandemia e tivéssemos trabalhando com o número de leitos normal, que é rotineiro em Belo Horizonte, região metropolitana, nós estávamos com as pessoas morrendo na porta dos hospitais. Então vejam que nós não estamos falando pandemia ao acaso, nós não estamos estressando a gravidade desse problema por um simples ato de causar pânico. Vejam bem, temos poucas vagas nos CTIs, tendo aumentado 400% os leitos de CTI para atender a pandemia. E isso se repete nos hospitais privados, onde o número de leitos hospitalares de CTI estão chegando a um nível de saturação quase próxima a 90%. Também tendo os hospitais privados aumentado equipes e leitos. Então vejam que nós estamos vivendo uma situação de anormalidade, que se fosse tratada na normalidade antes da pandemia, teria levado ao nosso sistema de saúde ao colapso. E veja como é importante. Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é o país que tem a maior correlação de leitos de CTI e habitantes do planeta, colapsou. Pittsburgh teve há 15 dias atrás que mandar os seus pacientes para outras cidades. Então vejam como a pandemia foi impactante na sociedade. Se nós não tivéssemos parado cirurgias eletivas, se continuássemos tendo o mesmo número de traumas, de acidentes de trânsito e várias outras doenças que diminuíram pelo distanciamento, e mais a pandemia, estaríamos vivendo o caos que nós vemos em filmes de guerra. Isso não é para botar medo, é para dar a real noção da importância de quem está vivendo na ponta e quem está acompanhando amigos, primos, familiares, lutando contra a vida, lutando pela vida, lutando contra o vírus nesses CTIs. Eu mesmo sou um desses que estou vendo parentes ali na luta para sobreviver. Doutor Estevão, para a gente finalizar nossa última pergunta, a Rosa Catarina, acho bem interessante a gente até finalizar com isso, ela quer saber sobre os curados, porque a gente fala muito no número de mortos, e como estão os curados? Como é que está isso? Os curados são a nossa alegria, né? Como 80% das vezes os sintomas são leves ou nem são sintomáticos, no mínimo 80% das pessoas vão se curar. Aqueles que exigem internação, que são 15% a 20%, também em boa parte vão se curar, né? Aqueles que vão para a CTI é que tem uma chance maior de obituário. Então, se nós temos aí, hoje em Belo Horizonte, por exemplo, só citando Belo Horizonte e Nova Lima, próximo a 300 mortos, nós já temos milhares de curados. E quanto mais curados, melhor. Por quê? Além da alegria pessoal de ver essas pessoas vencendo essa situação de risco, cada vez mais nós aumentaremos o nível
de pessoas que comporão aquele rebanho de pessoas que serão um escudo para aquelas que ainda não tiveram o vírus, que é a chamada imunidade de rebanho. E a gente acredita que quando essa imunidade, ou seja, o número de pessoas de uma comunidade que tiverem curadas, que tiverem anticorpos, atingir em média 20%, elas passarão a proteger as que ainda não tiveram doença, inclusive aqueles idosos, aqueles pacientes de risco que estão hoje confinados em casa, porque realmente nós temos que ter o máximo de cuidado com eles. Tá certo. Eu ativei os comentários, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, eu já fiz umas que enviaram aqui pra gente pelos questions, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente tem alguns minutinhos para finalizar. Não? Bom. Então, doutora Esteve, eu queria que o senhor finalizasse, assim, colocando para a gente realmente a importância agora para a gente conseguir terminar, né? Enquanto não sair essa vacina, a gente não vai conseguir ter a paz que a gente tanto espera, mas focar um pouquinho nessa parte do isolamento, das pessoas se cuidarem, e realmente é isso que importa agora. Antes que eventualmente saia a vacina, nós vamos viver um novo normal. Esse novo normal significa uma flexibilização, quando for possível, gradual, responsável, com controle dos números, que não leve a risco de vida às pessoas que levam a sério e que precisam de tratamento digno, ou seja, que não haja saturação do sistema. O meu recado aqui é um recado de otimismo. Nós estamos passando por um período crítico, mas o bom de estar no período crítico é que em um tempo menor ou maior, nós sairemos desse período crítico. O bom de estar no período crítico é que, estando na guerra, nós já estamos a um passo de sair da guerra. E nós não vamos precisar ficar confinados em casa. Nós vamos, aos pouquinhos, voltando a uma vida normal, com regramento sanitário, até que a vacina esteja disponível. Mas o que eu deixo aqui de recado para as pessoas é que as vidas perdidas, nós vamos chegar próximo talvez a 1 milhão de vidas perdidas no mundo até o final do ano. Que as vidas dos nossos parentes nos tragam uma reflexão para que o nosso novo normal seja de uma comunidade mais civilizada, mais solidária, de uma comunidade que pense no próximo como deveria pensar para si mesmo. Então, por exemplo, eu vou tomar uma cerveja, eu vou ir para um restaurante, depois da vacina, no novo normal, óbvio que eu vou fazer questão de cumprimentar, abraçar um ente querido. Mas se eu tiver gripado, eu não vou, eu vou numa próxima vez. Antes de fazer esse abraço, eu vou habituar a higienizar as mãos, como eu já devia fazer há décadas e até hoje não faço. Não é? Então, esse novo normal é um normal que não vai subtrair a possibilidade do aconchego, do acolhimento, do compartilhamento entre as pessoas. Mas isso será feito com mais cuidado, com mais respeito, com mais preservação. Se nós já estivéssemos fazendo isso, muitas gripes que hoje acontecem não aconteceriam, muitos resfriados, muitas perdas não precisariam acontecer se nós já estivéssemos utilizando o que a pandemia está nos ensinando. Então, eu repito, que as perdas de vida não sejam em vão, que nós saiamos daqui como uma comunidade mais evoluída, mais solidária, mais cidadã. Gostaria de agradecer ao Vila da Serra por esse espaço, a você muito, Juliana, por me convidar e pela competência da condução, inclusive pelas respostas que você deu, mas principalmente agradecer
a todo mundo que participou e que pôde, de alguma forma, contribuir. Doutor Estevão, eu que agradeço. Muito obrigada pela explicação. Já estamos recebendo vários elogios aqui. Todo mundo gostou bastante. Acho que foi muito esclarecedor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas. Então, essa live ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível no nosso IGTV aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem deixar comentários lá também, podem deixar algumas perguntas que a gente vai tentar responder aí ao longo da semana. E fica aqui o meu convite para a nossa próxima live no Momento HVS Você, que vai ser na terça-feira que vem, com a Clarissa. Ela é fisioterapeuta e a gente vai falar sobre a importância da fisioterapia respiratória no tratamento da Covid. Vai ser bem importante também. Gente, muito obrigada. Obrigada por todos vocês que permaneceram com a gente aqui até o final. Doutor Estevão, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, boa noite.